Jesus, enquanto neste mundo, sempre viveu entre dois grupos. Dois principais grupos. Tiveram vários que estavam ali ao redor de Jesus, mas dois grupos bem distintos marcaram os relacionamentos de Jesus. E eu quero agrupá-los dessa forma: os pecadores que reconhecidamente se admitiam como tal, se viam como tal, mas esses, por outro lado, eram conformados com a situação e achavam que era assim, ia viver assim, ia morrer assim. E também os religiosos. É o outro grupo. Esses orgulhosos de si mesmos, donos da verdade, capazes de desprezar Jesus porque sempre se acharam melhores do que ele. É interessante que aos primeiros, Jesus veio revelar o Pai. E aos outros, Jesus veio revelar-lhes os seus pecados. Pascal, um filósofo e matemático do século XVII, afirmou o seguinte, e eu vou usar isso como nosso tema, nosso assunto. Eu vou voltar a isso de vez em quando, então eu quero que você grave algumas dessas expressões aqui. O homem que conhece a Deus, mas não conhece a sua própria miséria, torna-se orgulhoso. O homem que conhece a sua própria miséria, mas não conhece a Deus, termina em desespero. Vou repetir: o homem que conhece a Deus, mas não conhece sua própria miséria, torna-se orgulhoso. E o homem que conhece a sua miséria, mas não conhece a Deus, termina em desespero. Dois tipos de homem, que são exatamente esses dois grupos que eu falei, que cercavam, sempre viveram ao redor de Jesus ou próximos a Ele. Vamos analisar primeiro aqueles que conhecem a sua própria miséria. Esses são mais fáceis de encontrar a Deus. Mateus capítulo 9. Versos 10 a 13. Mateus 9, 10 a 13. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Nosso Deus, ajuda-nos, Senhor, da mesma forma como Jesus expressou de maneira tão simples as verdades mais profundas, a gente também possa fazer isso aqui hoje à noite, Senhor. Dá-nos o discernimento, o entendimento, cada um que está ouvindo a Tua palavra, que pelo Teu Espírito ela seja transformadora, confrontadora, leve-nos a enxergar o nosso pecado, mas também a enxergar a graça que vem do Senhor, e que a gente tenha encontros aqui nessa noite, encontros com o Senhor. Então,
Como precisamos, Deus, que o Senhor se revele àqueles que têm o coração quebrantado nessa noite. Oramos te pedindo que a tua misericórdia se faça mais uma vez presente aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus está na mesa, pronto para comer, e parece que a mesa judaica sempre era uma espécie de oportunidade de relacionamento. Era interessante que, como Jesus era alguém conhecido, já se tornara alguém conhecido, quando Jesus ia para um certo lugar, muitas pessoas iam junto, né? E nesse caso aqui, provavelmente ele estava na casa de alguém que tinha amigos publicanos e pecadores, porque eles estavam à mesa. Então, muitos curiosos vieram, entre eles os fariseus. Então imagina a mesa, sentados aqui, uma mesa baixinha, e ao redor outras pessoas, só para olhar, né? Para curiar, como diz o outro. E dentre esses os fariseus, que começam a questionar aos discípulos: vem cá, seu mestre, com esse tipo de gente, com esse pessoal que a Missão Sena trabalha, né? Com pessoas de rua, com garotas de programa, com travestis, isso é gente para o seu mestre andar? Eu estou atualizando a coisa, tá? Não foi o que Jesus andou naquela época, o que seria hoje, certamente seria o seu público hoje. E é interessante que talvez Pedro já pensou em falar alguma coisa, né? Mas Jesus tomou a frente e disse: bom, eu vim para aqueles que precisam de mim, para aqueles que reconhecem a necessidade de um Salvador ou de alguém que possa lhes dar esperança. Eu não vim para aqueles que já se acham justos. O texto fala para justos, mas na verdade aqueles que se julgam justos, que se julgam melhores do que os outros. Eu não vim para esses. Eu vim exatamente para esse tipo de gente aqui, que reconhece o seu pecado, que reconhece a sua fraqueza, que reconhece o quão longe de Deus eles estão. Foi para esses que eu vim. Aqueles que reconhecem a sua fraqueza. Isso é uma constante em toda a Bíblia, na verdade. Talvez um dos textos mais conhecidos, o Salmo 51, quando Davi quebranta-se diante de Deus, depois de ter pecado, de ter tentado esconder o seu pecado, finalmente ao ser confrontado, ele reconhece o seu erro publicamente e escreve um salmo para confessar publicamente o seu pecado. Isso é um homem quebrantado. Ninguém quer publicar o seu erro. Davi fez isso. O seu pecado era cantado na igreja, no templo, nos cultos. Ao mencionarem o Salmo 51, a lembrança era o salmo do pecado de Davi. Por que Davi podia fazer isso? Por que Davi, no versículo 17, lá do Salmo 51, podia dizer o seguinte, verso 17: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Por que Davi podia falar do seu pecado num momento de culto? Porque o seu pecado fora perdoado. Porque o perdão do seu pecado servia agora de lição para os demais. Olha o que Deus quer. Deus não quer que a gente seja perfeito. Deus não quer que a gente seja sempre certinho. Deus não quer que a gente nunca erre. O que Deus quer de nós é um coração compungido e contrito. Esse coração Deus não desprezará.
Quem fala isso foi alguém que passou por isso. Alguém que lutou com o pecado. Alguém que tentou esconder o pecado. Mas depois de ser esmagado com o peso do pecado, ele decidiu confessá-lo, admiti-lo. E aí ele recebeu o perdão de Deus, a liberdade de Deus. E agora ele podia transformar a sua dor em adoração, em louvor a Deus, em música. O Salmo 51 era cantado no templo, porque aquilo que era ruim, aquilo que era um peso, um fardo, Deus transformou para o louvor da sua glória. Tiago, capítulo 4. Um dos textos mais diretos sobre a necessidade de quebrantamento. A partir do verso 6, ele diz assim, Tiago 4, 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe, gente, a hora de culto, e eu quero associar esse aqui ao Salmo de Davi, a hora de culto é a hora em que a gente se humilha na presença de Deus, para que o louvor seja dele, a glória seja dele, para que a exaltação seja vinda dele, para ele e por ele. Jesus veio para as pessoas que reconhecem as suas fraquezas, admitem o seu pecado, admitem as suas falhas, que dizem, eu preciso de ti, Senhor. Não é que dizem, obrigado, Senhor, porque eu não sou assim. Mas é que dizem, Senhor, eu sou pecador. E estes, ao verem o seu estado de miséria, aqueles que não conhecem a Deus ainda, que não têm esperança, tendem a se afundar no desânimo, tendem a desistir de muitas coisas, inclusive da vida. Parece que essa é uma coisa que está cada vez mais forte na nossa sociedade. A gente começa a dizer e defender que tudo é permitido, tudo é possível, que não há problema de fazer isso ou de fazer aquilo. Só que lá no fundo, o peso da alma diz, isso está errado. E as pessoas não conseguem lidar com esse peso. Porque as pessoas dizem, não, é comum, é assim mesmo, todo mundo faz. Se você tem esse vício, essa dificuldade, ou esse problema, ou isso que é uma tendência sua, ou é algo que você gosta de fazer, faça. Mas lá no fundo a consciência que Deus imprimiu em cada um de nós diz, isso está errado. E aí o peso de carregar o pecado se torna insuportável para muita gente. Por isso que a gente tem visto tantas doenças, fruto do pecado não tratado, do pecado não perdoado. Eu não quero dizer aqui que todas as doenças emocionais são resultado de pecado. Mas eu quero dizer que todas as doenças emocionais têm um fundo no pecado. Depois pode ter se complicado e se agravado, e aí vai precisar de ajuda para sair do emaranhado que se entrou. Mas lá no fundo,
tem algo que não foi bem tratado. E aquilo se tornou um peso tão grande, tentou se cobrir com outras camadas de tinta, mas o mal ficou. E agora a pessoa não sabe como sair. Vê o exemplo dos próprios discípulos que estavam lá. Tinha os dois grupos, né? Aqueles que se julgavam pecadores e eram reconhecidamente assim e sabiam que eram. E tinha o grupo daqueles que se achavam certos, religiosos, bonzinhos, a gente está tudo bem. E entre eles estavam os discípulos. Nada mudou, não é? A gente continua com o grupo daqueles que se acham pecadores e acham que não tem mais jeito para eles e decidiram assumir a vida daquele jeito. E o grupo daqueles que se acham bonzinhos, certinhos, que não erram tanto. E entre eles estão os discípulos de verdade. Porque os discípulos de verdade não estão nenhum nem outro. A diferença dos discípulos é que eles percebiam o seu pecado, percebiam o seu erro. Eles queriam ter uma vida certa, justa, correta, mas não conseguiam. E é aí que Jesus entrou na vida deles. Que Jesus fez toda a diferença, a transformação. Naquele momento, eles deixaram de ser aqueles homens. Aquele que conhece a sua própria miséria e que não conhece a Deus, termina em desespero. Mas aquele que conhece a sua própria miséria e conhece a Jesus, é perdoado, é transformado, tem a chance de recomeçar, tem esperança de novo de retomar a vida que Deus idealizou para cada um de nós. É interessante como muitas vezes ao encarar o pecado, nós tendemos a escondê-lo, a não admiti-lo. Como é difícil, né, quando alguém chega para a gente e diz, você está errado. Ninguém quer ouvir isso. Eu sempre quero ouvir elogios. Eu sempre quero ouvir encorajamento. Mas eu preciso ouvir quando eu estou errado. Se eu quiser que a graça de Deus se manifeste em mim. Mas eu não só ouvir, eu preciso admitir o meu erro. Admitir a minha fraqueza. Talvez eu vou perder um pouquinho do aplauso das pessoas. Talvez eu vou perder um pouquinho da minha boa reputação. Mas quem fica lutando por reputação? Essa turma daqui, ó. É o pessoalzinho que se acha justo demais. Que se acha bom e que não precisa de mais nada. Eu não quero ser como esse pessoal. Então, é melhor eu admitir a minha fraqueza, reconhecer o meu erro, perder talvez a minha reputação de certinho e aprender a andar com Jesus e a ter esperança de novo com Ele. Muita gente que está do lado de lá, como pessoas sem esperança, precisam de pessoas como Davi, que dizem, eu também pequei, mas eu encontrei no perdão de Deus a oportunidade de recomeçar. Então a gente precisa de gente, de discípulos de Jesus, que reconhecem o seu pecado, que admitem as suas falhas, não escondem, admitem. E a partir daí, podem ajudar outros a se erguerem também. Pessoas que não conseguem mais levantar a cabeça no lugar em que estão. Quando você reconhece o seu erro e admite a sua fraqueza, você pode ajudar essas pessoas. Talvez elas vão te ouvir. Porque você já esteve lá onde ela está. Você já se julgou imundo, sujo, pecador.
Agora você pode dizer, eu sou exatamente assim, a diferença é que Jesus me perdoou e me ajudou a erguer a cabeça. Não pelo que há em mim, pelo que há nele, pelo que ele fez. Por isso a gente precisa partilhar o Evangelho como extensão da nossa vida. Não partilhar o Evangelho decorado nos 5 pontos para a salvação, mas partilhar o Evangelho a partir do que você vivencia, das suas experiências, das suas frustrações e das suas vitórias. Porque as pessoas precisam de referência para se identificar. Algumas estão doidas para se identificar e achar pontos comuns com você, para poder ouvir o que você tem para dizer. Mas quando a gente fica mostrando que está tudo bem na nossa vida, não tem problemas, então a gente se distancia cada vez mais dessas pessoas que estão desesperadas aqui, sem esperança de conhecerem a Deus. O homem que conhece a sua própria miséria, mas não conhece a Deus, termina em desespero. Por outro lado, existem aqueles que dizem conhecer a Deus, mas não reconhecem a sua própria miséria. E esses tornam-se orgulhosos. A gente tem vários exemplos na Bíblia também. Paulo talvez seja um dos mais conhecidos. Paulo se julgava o cara. Certamente ele poderia entrar e sair de muitas das nossas igrejas hoje. Não estou falando do Paulo convertido. Eu estou falando do Saulo, judeu. Não convertido. Talvez ele poderia entrar e se sentir muito bem em muitas das nossas igrejas. Porque muitas vezes a gente prega muito mais comportamentos e regras do que coração quebrantado. Esse coração quebrantado Paulo não tinha. Saulo não tinha. Mas um bom comportamento e obediência às regras ele tinha muito bem. E ele fazia questão de dizer isso para todo mundo. Gálatas capítulo 1, verso 13 e 14. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Paulo escrevendo aqui como convertido, mas lembrando da vida dele antes de conhecer a Jesus. Ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então Paulo era alguém extremamente fiel àquilo que ele acreditava. E aquilo que ele acreditava não era Jesus, não era temor a Deus, eram princípios legais de seja assim, faça assim e você vai ser abençoado por Deus. Deus está com você porque você é obediente. Deus está com você porque você é fiel nos seus dízimos. Deus está com você porque você tem um comportamento moral e ético padrão para os outros. Deus está com você porque você conhece as Escrituras. Eu estou falando de Saulo, que não conhecia Jesus. Eu não estou falando de Paulo, o apóstolo. Esse cara que eu descrevi agora não podia estar aqui? Sendo muito bem-vindo? Não podia ser um exemplo para nós? Mas esse era Saulo o perseguidor, gente. Esse não é o Saulo quebrantado, não. A gente está trocando as coisas.
O que a gente está fazendo com o Evangelho? Estamos dizendo que o bem-sucedido é o crente. Enquanto a Bíblia diz que muitos daqueles foram perseguidos e mortos e não alcançaram grande coisa, humanamente falando, mas que tem um tesouro no céu. Podia citar Filipenses 3, de 4 a 6, Paulo se gabando lá, de que fiz isso, fiz aquilo, ela filho de não sei quem, minha tribo, meu povo, minha religião, meu não sei o quê. Um homem orgulhoso e arrogante, que fazia as coisas em nome de Deus, mas contra Deus. E é isso que a gente tem que ter um alerta aqui, para não sermos Saulo, que não conhecia Jesus. Orgulhosos, arrogantes, que fazemos as coisas em nome de Deus, mas no fundo estamos agindo contra Deus. Porque quando nós agimos com orgulho em nome de Deus, nós só estamos depondo a causa de Cristo. Somos as piores propagandas para o Evangelho. Que Deus nos livre de fazer o mesmo, de fazer isso. O homem que conhece a Deus, ou que diz que conhece a Deus, mas não conhece a sua própria miséria, torna-se orgulhoso. São essas pessoas com as quais Jesus está conversando. Eram os Saulos daquela época. Interessante que encontraram-se com Jesus, ouviram os ensinos de Jesus, questionaram a Jesus, ouvindo suas respostas, mas por causa do seu orgulho religioso, não admitiam suas fraquezas. Mesmo quando confrontados pelo próprio Jesus. Eu creio que eu não vou fazer nenhuma forçação exegética aqui na minha interpretação. Mas Jesus, ao falar sobre a ajuda, como você pode servir a Deus em diferentes situações, especialmente em relação ao necessitado, ele fala assim: quando é que nós te ajudamos, Senhor? E ele diz assim: quando você deu um copo de água, quando você fez o bem para uma certa situação, você estava ajudando a mim. E eu acredito também que no momento em que a gente admite a nossa fraqueza, compartilha as nossas dores, as nossas lutas, e ajuda as pessoas a abrirem o coração para Jesus. Ah, mas ela não creu, ela não tomou uma decisão, ela não foi à frente, não aceitou o apelo, ou não fez não sei o quê. E aí Jesus vai dizer: não faz mal, mas você cuidou dele no meu nome. Quando você admitiu o seu erro, quando você foi humilde a ponto de dizer que não era você que merecia isso, mas você deu a glória a mim. Isso também está registrado lá. Isso também foi em meu nome. É interessante que quando a gente não admite os nossos erros, especialmente quando somos confrontados, e aí você pensa assim: bom, se eu fosse confrontado por Jesus, seria diferente. Mas e quando você é confrontado pelo líder do seu grupo pequeno? E quando você é confrontado pelo seu filho? Ou pelos seus pais?
Jesus está nesse negócio aí? Ou não? Você pensa assim, os fariseus eram muito duros, o próprio Jesus confrontando-os e eles não ouviam. E aí talvez Jesus vai dizer, ah é? E quando eu mandei o sujeitinho lá falar com você que você estava errado e você também não ouviu? E quando eu mandei aquele líder lá falar com você e você não ouviu? E quando eu falei para o seu pai conversar com você, ou o seu filho te repreender e você não ouviu? Não era eu, porventura, que estava usando a vida dessas pessoas para falar com você? Será que se Jesus pessoalmente viesse e dissesse para a gente, você está errado, você ouviria? Diferente do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu colega, ou de alguém que você julga inferior a você? Na verdade, aqueles fariseus, por não ouvirem Jesus, tornaram-se inimigos de Jesus. E muitas vezes nós, por não ouvirmos as pessoas que nos repreendem, os nossos irmãos, os nossos líderes, os nossos colegas, tornamos-nos inimigos deles, ou achamos que eles são nossos inimigos, porque nos repreendem. Quantas vezes nós acabamos rejeitando Jesus de novo, ao rejeitar essas pessoas que Jesus coloca perto de nós? Quando dizemos conhecer a Deus, mas não admitimos as nossas próprias fraquezas, estamos lutando contra o próprio Deus. Estamos depondo contra o Evangelho. E uma das maneiras da gente fazer isso é quando a gente busca outros culpados e tenta atribuir a culpa a outras pessoas. Você é confrontado, eu fiz isso por causa de fulaninho, por causa de desse ou daquele outro. Eu estava conversando com uma pessoa nesses dias e mencionei da aula que a gente teve aqui sobre juízes. Aí estava falando algumas coisas interessantes, especialmente a questão dentro do livro de Juízes, como havia uma espiral descendente na história dos juízes. Não estão todos no mesmo nível. Eles começam se afastando da orientação de Josué e começam a descer. Cada juiz é pior que o outro, pior que o outro. O último dos juízes, sabe quem é? É o meu amigo Sansão. Não é à toa que eu não consigo engolir Sansão. Também o cara devia ser grande, né? Porque os valores de Sansão são absolutamente distorcidos. Tudo em torno de Sansão está errado. Sansão era aquele sujeito que fazia o errado e está tudo bem, e eu estou nem aí. Até quando cai a ficha e os seus olhos são furados e ele está preso e amarrado e finalmente ele diz, Senhor, me ajuda a matar essa turma aí. É mais ou menos isso que ele diz, me ajuda a me vingar, né? Mas ele jamais admite as suas fraquezas, os seus erros. Aí eu estava conversando com essa pessoa e ela falou assim, é interessante, né? Porque parece que a gente vira a página de um livro da Bíblia, da história, e começa um outro livro, a gente terminou aquele, pronto, não tem nada a ver com o próximo. E nesses livros históricos, tem tudo a ver um com o outro. Quando você termina Juízes e começa 1 Samuel, você entra na história de Saul. Sabe o mundo que Saul vivia? Era o mesmo de Sansão. Era absolutamente, cada um fazia o que queria, os valores eram distorcidos. Então, Saul
vinha de pais e de ensinos completamente distorcidos. Por isso que ele era alguém tão difícil de admitir os seus erros. Por 2 vezes Samuel chega diante dele, Saul, agora o rei, a autoridade, diz: Saul, você fez o que Deus proibiu. Você agiu errado. E as reações de Saul sempre eram: não, eu fiz por causa do povo, eu fiz porque as pessoas quiseram, eu fiz porque eu queria oferecer um sacrifício a Deus, eu fiz porque... cheio de justificativa, justificativa, justificativa. Sempre ou tentando culpar outros, ou tentando dizer que não, era para Deus, era para o bem. Mas nunca admitindo o seu erro, suas fraquezas, suas falhas. E o meu alerta hoje aqui é para você que vive se justificando dos seus erros, ou culpando os outros pelos seus erros, as suas fraquezas, as suas falhas. O Filho de Deus não precisa disso. O Filho de Deus precisa aprender a admitir as suas fraquezas, confessá-las, porque assim ele vai abrir portas para a graça de Deus na sua vida e na vida de outras pessoas com as quais ele pode compartilhar o que Deus fez por ele. Quando você é perdoado, então você é muito mais misericordioso para acolher outros e para compartilhar o Evangelho, não o Evangelho acusador, mas o Evangelho que atrai a pessoa para o perdão e para a graça de Deus. Quando eu olho para o meu próprio coração pecador, a minha situação de miséria, e não reconheço em Jesus a resposta para essa situação, então eu entro em desespero. Eu quero ler um texto com vocês, sem polêmicas de interpretação. Romanos capítulo 7. Verso 24 e 25. A gente vê exatamente esse homem aqui. Olha as palavras de Paulo. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí, a diferença é que esse aqui é Paulo, que conheceu a Jesus. E ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, com a vontade, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, segundo o meu corpo, segundo a minha tendência, sou escravo da lei do pecado. Então, aquele que conhece a Jesus está muito consciente de que está entre esses 2 grupos aqui. O grupo daqueles que reconhecem o seu erro e entram em desespero, ou daqueles que foram perdoados e agora foram restaurados e estão livres, mas sem esquecer que eu estou entre esses 2 aqui. Eu preciso aprender que eu ando pela graça de Deus e não por mim mesmo, não é pelos meus méritos. E nem é porque eu sou pecador e miserável, mas é porque Jesus me perdoou. Então eu posso erguer a cabeça e admitir a minha fraqueza e dizer que eu luto para ser aquele cara lá. Não me achando justo aos meus próprios olhos, mas alguém que tem uma vida reta, uma vida correta, valores transformados. O lado daquele que diz que conhece a Deus, mas não admite os seus erros, não reconhece a necessidade de perdão. Portanto, ele vai ter uma enorme dificuldade de admitir os seus erros e as suas fraquezas.
Eu não sei como você é nessa área. Todos nós temos dificuldade de admitir os nossos erros e fraquezas. Mas alguns resistem a isso e culpam os outros. Outros admitem a sua fraqueza e correm para a cruz, para a graça de Deus, para o perdão. E assim recebem esse presente. Presente, a graça de Deus é presente. Não é algo que a gente conquista por esforço. É algo que a gente recebe, porque Deus é bondoso. Então eu não tenho nada para me gloriar. Ao contrário, eu tenho tudo para agradecer e me dispor aos pés do Senhor. Esse conflito deve ser uma realidade na nossa vida, na sua vida. Se você não tem esse conflito, provavelmente você está de um ou de outro lado. O conhecimento que eu tenho de Deus revela o meu pecado. Interessante, não é? O conhecimento que eu tenho de Deus não revela o quão bom eu sou. O conhecimento que eu tenho de Deus revela o quão ruim eu sou. Quanto mais perto de Deus eu chego, mais eu percebo que sou pecador. Porque a santidade de Deus me faz ver isso. Foi assim com os homens de Deus, nas Escrituras. Se o conhecimento de Deus me leva a ver o meu pecado me leva a buscar em Jesus a solução. A santidade de Deus mostra o meu pecado, e o meu pecado aponta para Jesus. Ele perdoou. Ele é a fonte de toda a graça, de toda a vida. Eu preciso dele. Agora, conhecer as verdades de Deus sem admitir as fraquezas gera orgulho. Conhecer a nossa miséria sem conhecer a Deus gera desespero. Onde você está? Sendo honesto diante de Deus. Você já conhece a Deus? Admite a sua condição de pecador, de miserável, de fraco? Ou ainda fica batendo no peito, tentando se justificar? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Converse com Deus diante dessa mensagem. Senhor, ajuda-nos a reconhecer as nossas fraquezas, as nossas falhas, nosso pecado, mas que esse reconhecimento nos leve à presença do Senhor, nos leve a contemplar o perdão em Jesus, a dar ao Senhor toda a glória, toda a honra, Senhor. Não nos deixa ficar em desespero, porque não prestamos ou porque somos fracos demais, mas ao contrário, Deus, que o admitir essa fraqueza nos faça correr para os braços de Jesus e receber o teu perdão, a tua restauração, a cura do Senhor. Por outro lado, Deus, aqueles que precisam ser confrontados com seu erro, que não admitem suas fraquezas, tem misericórdia desses também, Senhor. E tem misericórdia de mim tantas vezes, pelo coração endurecido,
quando pessoas confrontam e a gente resiste. Ensina-nos a sermos mais humildes, Senhor, no sentido de ver o nosso erro e buscar no Senhor o perdão, o tratamento, ouvir a Tua voz, a Tua repreensão. O Senhor conhece cada um que está aqui, Deus, hoje. Que aqueles que estão de coração endurecido ainda sejam quebrantados, não pelo homem, porque a gente não poderia restaurar depois, mas quebrantados pelo Senhor, porque o Senhor pode fazer deles vasos novos, novas criaturas, pessoas transformadas, que aprendem a Te amar, a Te servir, que têm motivos para Te adorar, para entregarem sua vida ao Senhor. Então, continua a falar, Deus, a cada coração. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.